Carta à Igreja de Pérgamo. Essa história está registrada em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Aquele que tem a voz como muitas águas, dita o recado. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Pérgamo significa casamento pervertido, união ilegítima entre fé e poder. Mas a espada, aquela que sai da boca do Senhor, penetra até a divisão da alma e do espírito. Separa juntas e medulas, discernindo os pensamentos e intenções do coração. A palavra viva desce como lâmina, fazendo distinção entre o que é espiritual, governo do espírito, e o que é carnal e humano, governo dos homens. Profeticamente, Pérgamo foi marcada pela falta de direção do Espírito Santo. Reinou o eu acho, o eu penso. A era da Igreja Imperial, tempos de Constantino, entre os anos 312 e 590 d.C. Mas o espírito de inteligência e discernimento do Senhor se revela, para que a Igreja saiba discernir: isto é do Senhor, isto não é do Senhor. A palavra não tolera casamentos espúrios, onde há mistura, há engano. É preciso separar. Eu sei onde habitas, diz o verbo cortante. É onde está o trono de Satanás. Mesmo ali, entre tronos e altares pagãos, entre colunas douradas e deuses mortos, no coração de Pérgamo se ergue o altar do enganador. Mas entre tronos e banquetes de sangue, houve quem ousasse reter o nome e não negasse a fé. Antipas, testemunha fiel, foi lançado no ventre do touro de bronze, instrumento de tortura moldado para zombar da dor. Por fora, estátua. Por dentro, máquina de horror, oca por dentro, mas cheia de artifício, para disfarçar a morte com fumaça aromática, pois o incenso das ervas disfarçava o sacrifício humano. Fogo por baixo, corpo ardendo, gritos canalizados por tubos, suando como o mugido de um boi. E enquanto Marte era consumido, os reis brindavam, riam ao som do touro que bufava. Mas o céu ouviu o clamor e não se calou diante do altar do engano. A doutrina de Balaão ronda teus altares. Profecia vendida por moedas de prata. Seu ensino é tropeço. O dom transformado em escândalo ensinou o povo a pecar por lucro. Fé por conveniência, que se dobra a prata barata. E os nicolaítas, com doutrinas sedutoras, transformam graça em regime terreno. Brota a heresia dentro da própria igreja, não do espírito, mas da carne. Doutrinas idólatras e carnais, que se opõem à doutrina do Espírito Santo, corrompendo a fé, substituindo o espiritual pelo material. Como na parábola, o grão de mostarda foi lançado em campo estranho. Cresceu, sim, mas não pelo Espírito. Tornou-se árvore imensa, aparência de fé, onde aves impuras, o maligno, fizeram ninho. Templos grandiosos, liturgias ricas, dogmas polidos, mas
fé morta. Pois mesmo em Pérgamo, onde o trono é de trevas, uma semente brota, invisível, serena, mas se lançada no campo dos interesses humanos, cresce como árvore de aparência, não de essência. Constantino, o imperador em trono dourado, semearia no campo da religião com mãos imperiais. Edito de Milão? Apoio aos cristãos? Não. Forma de manter a paz no Império Romano. Não foi bênção, foi blindagem. Ungiu com leis o que o Espírito não havia escrito. Selou o domingo como descanso sagrado, mas esqueceu que o descanso verdadeiro é peito manso, alma rendida, não um dia imposto por um trono. Instituiu o culto ao Sol Invencível em 25 de dezembro, o chamado Natal do Bendito, mas não viu que o Cristo nasce em manjedouras invisíveis todos os dias, nos corações, em silêncio. Determinou a data da Páscoa, não para celebrar libertos, mas para cortar laços com Israel. A Páscoa será no primeiro domingo após a primeira lua cheia após o equinócio da primavera. Não entendeu. Páscoa é saída, ruptura, travessia, saída deste mundo. Tudo for escrito sem o Espírito, sob o lema: um Deus no céu, um imperador na terra. Nasce o império da aparência. Fim da perseguição? Não. Conversões forçadas, começo da infiltração, usos, costumes, tradições, dogmas, filosofias, adoração a mártires, inovação herética. A carne governa com mão pesada e o espírito esquecido, fora dos conselhos, fora dos púlpitos. Mas a espada do Verbo, que não negocia a verdade, não se curva a altares humanos, não sela pactos com a aparência. Ela discerne, separa, julga entre fé viva e fé morta. E o espírito de inteligência e discernimento do Senhor ainda sussurra: arrepende-te. Ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido. Palavra pura, revelada, pão não corrompido. Jesus, o pão da vida. E dar-lhe-ei uma pedra branca, sinal de salvação, sem condenação, com um novo nome gravado, conhecido apenas por quem o recebe. Nome que floresce como raiz secreta em solo separado, em santidade. Novo nascimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.